Meus irmãos e irmãs, como eu disse a vocês na semana passada, hoje o nosso assunto é ansiedade. Talvez o mal do século, o mal da nossa época. Primeira coisa que nós temos que saber é o que é ansiedade. Ansiedade é um estado de medo, angústia e incerteza. A ansiedade é algo normal. Então, se a gente for olhar na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, que é nosso padrão de normalidade, Jesus, quando ele foi para a sua paixão, antes de ser preso, ele teve que passar pelo Horto das Oliveiras. Então ali, a própria Sagrada Escritura diz que a alma dele ficou triste até a morte. Usa essa expressão forte, a ponto de suar sangue. Então Jesus também teve o seu momento de intensa ansiedade. Isso é próprio do ser humano, porque a ansiedade a gente poderia resumir como um medo do futuro. Então isso é próprio do ser humano, porque os animais não pensam no futuro, eles só conhecem o que está acontecendo naquele momento. Animais não fazem planos, e por isso mesmo animais não se preocupam com o que vai acontecer amanhã. A ansiedade costuma acontecer antes de algo importante. Então, por exemplo, você vai pedir a mão da morena em namoro, o pai dela é bravo. Nossa, no dia você treme, você não dorme direito, e a mão fica fria. Ou então, você vai para a entrevista de emprego, mesma coisa, você fica nervoso. Tem gente que fica nervoso quando vai fazer prova. Isso por quê? Porque a nossa cabeça pensa assim, olha, tem uma coisa importante. E aí imediatamente a nossa cabeça pensa assim, mas o que pode dar errado? Aí acabou. Aí começa a pensar mil coisas. Ah, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Mas e se acontecer aquilo outro? Então esse e se que a nossa cabeça produz, é isso que é ansiedade. Então, como eu disse, ansiedade é uma coisa normal, natural do ser humano. Ela se torna um problema quando é generalizada. Por isso muitos autores vão colocar que o nome da doença não é ansiedade, porque ansiedade é uma coisa humana, mas o transtorno de ansiedade generalizado. É quando a ansiedade virou quase que a maneira da pessoa ser, quando aquilo já está afetando a vida dela, não em uma ocasião que tem alguma coisa importante, mas direto, e isso não faz bem. Ansiedade, quando ela se torna uma coisa constante, ela pode se transformar em síndrome do pânico também. E quando a pessoa fica tão esgotada ali de ficar ansiosa, com angústia, com incerteza, com medo, aquilo pode se tornar também uma depressão. Então a gente poderia dizer que a ansiedade é o primeiro passo, e o final lá da corrida é a depressão. Então se a gente não trata enquanto é ainda ansiedade, a hora que virou depressão, aí é mais difícil. Então, qual que é o caminho? Como é que uma pessoa fica com transtorno de ansiedade? Primeira coisa é a preocupação. Jesus fala no Santo Evangelho, não vos preocupeis com coisa alguma. Então, preocupação é a primeira coisa. A preocupação segue-se alguns distúrbios alimentares. Então, tem gente que quando está preocupado não come nada, fica sem fome. Tem gente que quando está preocupado é o contrário, come tudo, passou na frente, como para aliviar a ansiedade, come demais. Então a primeira coisa que sente a ansiedade é a barriga, o estômago. Segunda coisa que acontece quando você está preocupado em excesso, estresse. Seu olho fica tremendo assim, ó. Conto para vocês uma experiência. Quando eu cheguei aqui em Bonfim, 18 de setembro de 2021. Aí nunca tinha estado em paróquia sozinho, nunca tinha sido pároco na vida, primeira vez. Não conhecia as pessoas, não conhecia a casa, não conhecia o lugar. Aí cheguei, aí você fica querendo abraçar o mundo, né? Mas eu ficava ansioso, e se der errado? E se eu não for bom pároco? E se eu não der conta? Aí o e se fica na cabeça da gente. Aí me deu
uma tremedeira no olho assim. Estava fazendo homilia, o olho tremendo. Estava andando na rua, o olho tremendo. Estava atendendo, o olho tremendo. E eu ficava preocupado, será que dá para ver? Eu só sentindo, é uma coisa visível. E o olho ficava tremendo o tempo todo. Aí do olho tremendo, passou para a boca repuxando, assim, além do olho tremendo. Eu falei, gente do céu, será que eu estou dando um derrame? Aí eu fui olhar na internet, né? O Google sempre explica muito bem o que a gente tem, né? Você põe lá, estou espirrando, né? Põe esse câncer de pulmão. Aí fui olhar, olho tremendo, boca repuxando, com medo danado de ser alguma coisa de derrame, alguma coisa assim. Mas, como isso é muito buscado, estava lá em primeiro lugar, estresse. Isso demorou a passar. Depois que eu já acostumei, fui acalmando, etc e tal, no ano seguinte, eu cheguei em setembro. Aí, primeiro parou a boca, depois parou o olho, e o estresse passou. Então, se algum de vocês aí tem o olho, fica pulando assim, vocês já sabem o que é, estresse. Outro sintoma do estresse é falta de paciência. Você começa a quebrar o pau quando todo mundo está perto de você. Qualquer coisinha vira assim uma tempestade. Esse estresse, ele joga no sangue uma coisa chamada cortisol, que Deus colocou no nosso organismo, porque se você percebe um perigo, por isso o sintoma do medo, você tem que ficar alerta. Os animais também têm isso. Você tem que ficar alerta, você não pode relaxar. O problema é que quando o cortisol está no seu sangue o tempo todo, você não consegue relaxar. O problema está aí, é o excesso. E aí, quando o seu sangue está cheio de cortisol, o que acontece? Falta de sono. Ou você vai ter dificuldade de dormir à noite, ou você vai acordar no meio da noite e não vai conseguir dormir. Veja bem, estresse, ansiedade é um dos sintomas que leva à falta de sono. Não necessariamente você tem problema para dormir, é isso. Pode ser um problema de respiração, pode ser a idade, conforme as pessoas vão ficando, com juventude acumulada, como diz o padre Marcelo Rossi, a tendência do sono é diminuir, ao passo que um adolescente dorme se deixar 10, 11 horas por dia. Então, preocupação, estresse, o estresse leva cortisol no sangue, que leva a falta de sono, e a falta de sono leva raiva e tristeza. O sono regula o nosso humor. Se você não dorme direito, você vai ter muitos sentimentos de raiva e de tristeza. E isso vai gerar os pensamentos negativos. Então, mesma coisa você pegar um óculos azul. Você colocar o óculos azul, tudo que você olhar vai estar azul. Se você pega o óculos da tristeza e colocar, tudo que você fizer vai parecer triste, menos alegre. Se você está com raiva, tudo que você olhar com o óculos da raiva vai te estressar ainda mais. Então veja como é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que leva aos maus pensamentos, aos pensamentos negativos sobre si mesmo, é ansiedade. Começou lá na preocupação. Quando isso se transforma em algo físico, aí nós chamamos de depressão. Porque a depressão ela não é apenas emocional, ela é física. Pra vocês terem uma ideia, em países muito frios, Rússia, Noruega, Dinamarca, esses países muito para o norte, tem uma parte do ano, no inverno, em que não bate sol. O dia às vezes começa 11 da manhã, 2 horas já é noite, pelo lugar onde estão esses países. Nessa época do ano as pessoas têm depressão, chama depressão sazonal. Ah, padre, é alguma coisa que elas pensaram, alguma preocupação que elas estavam tendo? Não, é falta de vitamina D. Então, se você tem alguma vitamina faltando, isso pode causar depressão. É uma coisa física. Tem uma outra coisa no cérebro da gente, chama serotonina. Se está faltando, você também vai ficar depressivo. Não por uma coisa emocional, uma coisa física. Por isso que os remédios auxiliam. Embora as pessoas às vezes ponham a confiança toda no coitado do remédio. Aí não dá, né? Tem que ter mais coisa ajudando. Então vamos lá, uma vez que nós entendemos em linhas gerais o que é ansiedade, os remédios, o que vai te ajudar
ajudar a se livrar da ansiedade. Então, a primeira coisa, aquilo que tem a ver com o corpo, aquilo que é físico. Eu, para poder fazer essa homilia, essa catequese, eu procurei muito um psicólogo chamado Jordan Peterson, escreve Peterson. Então, muito daquilo que eu vou falar aqui, ele explica nos vídeos dele. Então, se quem quiser se aprofundar, já dei aí o autor do qual estou me baseando. Ele diz assim: se ansiedade é medo do futuro, aquilo que é essencial para uma pessoa que tem ansiedade é rotina. Essa palavra foi tão demonizada na nossa época, tanto que a gente vê, né, quando anuncia uma propaganda de férias, é o quê? Fuja da rotina. Se você fugir da rotina um dia, ótimo, bendito seja Deus. Agora, se você não tiver rotina, isso pesa. Porque você sabendo exatamente quais são as suas atividades no dia, isso ajuda a te dar previsibilidade, isso ajuda a diminuir a ansiedade. Aquilo se torna algo familiar para você. Então, tenha uma rotina. Tenha bem estabelecido o que você vai fazer no seu dia. Prepare o seu dia no dia anterior. Isso vai ajudar muito. Segunda coisa que ele diz, ele aconselha quem tem ansiedade: acorde sempre no mesmo horário, porque isso regula o seu humor. Então, se um dia você levanta 4 da manhã, outro dia você levanta 10 da manhã, no outro dia você não dorme direito, vai dormir 8 horas da manhã, acorda de tarde, isso deixa seu humor uma bagunça. Seu cérebro não sabe mais onde você está. Acorde todos os dias no mesmo horário. Se você acorda todos os dias no mesmo horário, seu corpo naturalmente vai saber a hora certa de dormir. E uma outra coisa também importante: assim que você acordou, se exponha ao sol. Fizeram uma experiência com os pesquisadores, pegaram 2 pessoas lá e deixaram a pessoa 30 dias numa caverna onde não tinha luz. Então eles ficaram lá 30 dias na caverna e monitorando tudo, né? E eles foram percebendo que conforme eles ficavam sem luz lá dentro da caverna, primeiro eles perderam a noção do tempo. É por isso que onde tem cassino nunca tem janela, para a pessoa lá que está lá dentro perder a noção do tempo. E com o tempo o sono deles ficou louco. Então tinha dia que eles dormiam 1 hora, no outro dia eles dormiam 5 horas depois, no outro dia eles dormiam 4 horas antes. Então o humor deles piorou porque eles dormiam em horários muito diferentes. Então isso mostra que acordou, abre a bendita da janela, dá uma olhada assim para onde está claro. Isso vai ajudar. Por incrível que pareça, é uma coisa tão simples, mas ajuda. Verifique se sua ansiedade não é aumentada por má alimentação. Lembra que eu falei lá que no sangue tem aquele negócio que chama cortisol? Se a pessoa, quando está preocupada, ela esquece de comer, aí quando vai assustar, está até bom, fala: meu Deus, o que está acontecendo? Não tomei café, não almocei. Nem que se coloque no despertador lá, mas coma na hora certa. Se você se esquece, bota no despertador para lembrar. Mas é importante, quem tem ansiedade, não deixe com que o seu corpo ache que você está mais ansioso ainda por falta de alimento. Diminua coisas que te trazem prazer ou que te geram vício. Acho que esse é o grande motivo da geração que hoje são os pré-adolescentes, né? 10, 12, 14 anos, tem tanta ansiedade. É impressionante. Eu já perguntei a outras pessoas que já estão branqueando os cabelos, igual eu, se na nossa época, que nem tem tanto tempo assim, os adolescentes eram tão estressados igual hoje. Hoje eu tenho alguns familiares meus que, pouquinho idade, novo, nem os boletos nem chegaram ainda, já está ansiosíssimo. Tem ataque de pânico, tem questão de se cortar, tem pensamento suicida. Eu falei: gente, mas por quê? Um dos motivos é que a nossa juventude atual se acostumou tanto com ter tudo rápido, fácil, que a hora que chega a vida normal, que não é tudo na hora que você quer, a pessoa se estressa.
São os jogos de computador, são a internet em excesso, são as redes sociais. Nessas coisas, você tem tudo a hora que você quer. Você vê um vídeo depois do outro. Então, o seu cérebro acostuma a entretenimento sem parar. E aí, no dia normal, que não é assim, vai trabalhar, ver se tem entretenimento sem parar. Não tem, né? Aí a pessoa fica estressada, angustiada e não sabe de onde vem. Então, se você tem ansiedade, tudo isso que gera vício, álcool, drogas, jogos, pornografia, fica longe disso e vai ajudar muito. E todos os autores, todos os lugares que eu li para poder fazer essa catequese dizia: faça algum exercício físico, seja corrida para quem gosta, seja caminhada, seja andar de bicicleta, movimenta de alguma forma, que isso também ajuda. Então, esses são os remédios físicos, a gente poderia dizer. Então, aquilo que nós podemos fazer do ponto de vista pessoal. Todo mundo já ouviu essa frase: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, você tem que ocupar o seu dia. Se você tem um emprego, ótimo, já tem uma ocupação. Se você não tem, você tem que ter uma ocupação. Ah, padre, eu aposentei. Bendito seja Deus. Mas não fique à toa. Tem muitas pessoas que, quando se aposentam, pelo fato de não ter nenhuma atividade, a pessoa adoece. Então, cria alguma atividade. Sei lá, tem uma horta, vai criar peixe. O padre agora está criando tilápia. Vai criar um peixe lá na caixa d'água. Vai fazer uma outra coisa, plantar flor, quem gosta de flor, fazer artesanato, costurar, fazer aquele negócio com agulha, como é que chama aquilo? Tricô, crochê. Tenha uma atividade. Acho que muitas pessoas já passaram por essa experiência. Acho que todos os seminaristas já passaram por essa experiência. Quando você está no seminário, você tem ali os horários. Você acorda, toma café, vai para a aula, chega, estuda, missa, conversa, conta um caso, lá vai dormir. Você tem aquela atividade. Chega às férias. Nossa, desregula tudo. Tem dia que você vai dormir meia-noite, tem dia que você vai dormir 1h da manhã, e tem dia que você acorda tarde, desregula completamente. Por quê? Porque nas férias não tem as atividades que você estava acostumado. Qualquer pessoa que tem o costume de trabalhar, tira 30 dias de férias, lá para o 10º dia, não sei que programou alguma coisa, a pessoa nem sabe mais o que fazer, o tédio toma conta. E aí, com o tédio, com a sensação de angústia. Mente vazia, oficina do diabo. Então, além de uma atividade para preencher o seu dia, tenha uma ligação forte com a família e os amigos. Isso importa muito também. O ser humano é um ser social. Não pense que a ansiedade, que é o primeiro passo, ou a depressão, que já é mais para frente, você vai vencer sozinho. Você tem que ter alguém que te escute, alguém que converse com você, alguém que você se distrai. A pior coisa que uma pessoa com ansiedade ou com depressão pode fazer é se isolar. É a pior coisa. E aquele negócio: ah, padre, eu tenho um amigo muito bom. Toda vez que eu encontro com ele, ele só me fala de coisa ruim, só reclama na minha cabeça, só me fala de coisa triste. Tem certeza que esse amigo é um bom amigo? Pelo menos nesse momento, você estando com a ansiedade ou depressão, procure pessoas um pouco mais positivas. Tem pessoas que Deus parece que fez no mundo só para ter conversas alegres, para rir. São verdadeiros ansiolíticos que Deus pôs no meio do mundo. Se você consegue ser uma pessoa assim, ótimo, continue. Como disse Santa Teresa, Deus nos livre de santos tristes. Se você não consegue ser uma pessoa assim, mas precisa de uma pessoa assim, procura aquelas pessoas que te fazem rir, que te descansam a cabeça, que te distraem, que faz muita falta. E claro, ter uma pessoa com quem conversar coisas sérias, uma pessoa que você confia, para desabafar. Inclusive, o atendimento de um psicólogo é bom por isso. Pode ser que a pessoa, no círculo mais íntimo dela, tenha algumas coisas que ela não queira partilhar. Então tem lá o psicólogo para poder ouvir a pessoa, ajudar a lidar com algum trauma, alguma coisa que aconteceu no passado, etc. É até a pessoa descobrir o que é que tem prejudicado ela no presente. Pegue problemas grandes
e quebre em problemas pequenos. Qual é uma das grandes causas de ansiedade? Você tem uma coisa grande para resolver, aquilo te deixa ansioso. Porque você olha o tamanho do problema e fala, meu Deus, não vou dar conta. E se der errado? E se eu não conseguir? Mas e se eu começar e aí no meio não der conta? O que é que vão falar de mim? E etc, etc, etc. Então o que você faz? Pega aquele problemão, quebra ele em problemazinhos pequenos. Dá um exemplo bobo aqui. Vamos pôr, a pessoa quer aprender a nadar. Me falaram já lá no meu bairro, não sei se aqui em Bonfim alguém já teve essa brilhante ideia, que às vezes o pai queria ensinar o filho a nadar, pegava o filho, jogava assim no rio, e aí tipo assim, se você sair, você sai nadando, né? Não tem jeito. Eu acho que é uma maneira um pouco traumática. Se você pensar assim, nossa, para me aprender a nadar tem que jogar eu lá, e se eu não sair? Então é claro que você vai ficar ansioso. Agora, se você quebra esse problema, aprender a nadar em pequenos pedaços, então primeiro eu vou aprender a bater os pés. Então faz igualzinho criancinha, segura lá na beirada da piscina, do poço e bate os pés. Isso aí ninguém vai morrer por causa disso, é um probleminha. Depois você aprendeu a bater os pés, aprende a prender respiração. Tampa seu nariz, porque tem gente que tem assim, pavor de ficar sem respirar. Então, vai aprendendo, nem que seja um pouquinho só, onde a cadeta tira. Segundo problema, uma escadinha, pequenos problemas. Pegou o problema grande e partiu. Depois, você aprende a boiar. Só você soltar o corpo assim, relaxar que boia, não tem mistério. Então, aprende isso. E aí depois você vai perdendo o medo. Então, veja, problema grande transformou em pequenos problemas. Aí você dá conta de resolver e te assusta menos. Isso eu falei nadar, que é uma coisa simples, mas pode ser qualquer coisa. Eu quero, sei lá, me casar. É uma coisa, meu Deus do céu, se der errado, isso não sei o que, se eu não der conta, morar sozinho, tal. Parta em problemas pequenos. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Isso, então vou concentrar nisso, esquece o resto. Qual que é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Aquilo. Então vou esquecer o resto, vou concentrar naquilo. Aí as coisas ficam mais tranquilas. Escreva num papel o que te preocupa. Na maioria das vezes são coisas bobas. Você vai ter essa experiência. Primeira vez que eu li na igreja, faltava 3 meses para eu entrar no seminário. Então eu já estava baba na cara já. Ler na igreja. Aí eu fui ler, fui o dedo assim, ficava morrendo de medo de pular alguma coisa. Tremia, mas tremia igual uma vara verde. Se eu fosse colocar no papel o que pode acontecer de errado na leitura, eu pular uma palavra, mas grande coisa é isso. Eu li alguma coisa errada, paciência. Talvez a única pessoa que talvez não tenha lido nada errado foi Jesus Cristo, mas o resto, todo mundo já leu alguma coisa errada, leu alguma palavra errada, tropeçou numa palavra. A outra pessoa pode olhar e achar que eu li alguma coisa errada. Paciência. Quando a gente põe o medo no papel, a gente vê que é besteira. 99% das vezes. Então, não vamos gastar a nossa cabeça em coisas vãs. Transforma aquilo em algo concreto. Então, alguns conselhos para quem tem depressão agora, que é o grau mais avançado. Primeira coisa, tem graus de depressão. Tem um tipo de depressão que a pessoa não sai nem da cama. A pessoa não tem ânimo para fazer nada. Então, todas essas coisas que eu falei antes, a pessoa pensa, mas eu não dou conta. Porque a depressão já está muito avançada. Se ainda está no meio, a pessoa até dá conta de fazer as coisas, só não acha alegria naquilo. Mas uma coisa que todos esses autores falam é: tenha metas na sua vida. Se você não sabe para onde está indo, você não sabe se está indo bem ou mal. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe se você está indo bem ou mal. Então tenha na sua vida, faça lá. Pega um papel, um caderno, só você mexe. Daqui a 5 anos, 2028, o que eu quero ser, o que eu quero conquistar. Põe poucas coisas, não adianta pôr, 2028 eu quero ser o Bill Gates, quero ser dono da Microsoft, aí não vai funcionar. Seja factível. Se eu me esforçar um pouquinho, eu me conheço. Se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo chegar no quê? Ali, beleza. Então, sabendo para onde eu vou,
que eu tenho que conquistar em 2023? Faz uma listinha. Algumas poucas coisas, 4, 5 coisas que eu quero concluir em 2023. Depois, o que eu tenho que fazer no mês de abril? Abril está chegando aí. Eu não tenho que fazer aquelas coisas todas. Em abril é o quê? Algumas poucas. E você pode chegar até fazer no seu dia. Nesse dia eu tenho 3 coisas para fazer. Sabe por quê? O que traz a felicidade não é nem tanto quando você alcança o objetivo lá na frente. É você ver que está conseguindo caminhar. É isso que traz felicidade. É o caminho, não é o resultado. Não é a chegada. Inclusive tem estava vendo um autor que chama Viktor Frankl. E ele, no livro chamado Em Busca de Sentido, ele cita o seguinte poema, de um autor chamado, acho que é Tagore, não sei se é assim que pronuncia, não, mas é assim que escreve. Adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era obrigação. Trabalhei e vejo que a obrigação era alegria. E aí o Viktor Frankl comenta assim: a felicidade não pode nem deve nunca ser objetivo, mas apenas o resultado. Resultado exatamente da realização daquilo que no poema de Tagore chama-se obrigação. Ou seja, as pessoas acham que eu vou ser feliz quando eu alcançar tal coisa. Não, você é feliz no caminho, quando você vai vendo que você está cumprindo as etapas. Isso é que te dá bons sentimentos. E ao passo que você passou aquele dia, você viu que você não fez nada, te dá culpa, angústia. Então a felicidade é resultado. Nunca busque a felicidade como seu objetivo, senão você não chega nela. Não despreze nenhuma ajuda que você possa ter. Então, tem gente que tem preconceito com remédio. Você vê que eu acho que aqui por fim não tem muita gente que tem preconceito com remédio, não, né? Aí tem o remédio. Busque ajuda em Deus. Peça a Deus para te ajudar. Busque a oração de outras pessoas. Pede às pessoas que você ama, que tem muita fé, para rezar por você. A ajuda do profissional, do psicólogo. Outra coisa, quem está no CTI, saiu do CTI agora, vai para o quarto, não é isso? Não adianta querer sair do CTI para correr uma maratona. Então, se você está na tremenda depressão, que você não consegue levantar da cama, não se cobre assim, não, eu tenho que vencer essa depressão, no sentido de já sair de casa e já fazer tudo. Não, tenha paciência com você. A paciência que você teria com um filho, a paciência que você teria com a pessoa que você mais ama. Então tenha essa paciência com você. E procure entender a sua doença, isso também vai ajudar. Eu tive ansiedade em 2018 no seminário, de maio até setembro. Tomei um remédio lá, eu não lembro mais o nome, mas que estava assim, até se acostumar com o remédio, o mundo parecia que estava em terremoto. Dava tonteira. E o segundo remédio, eu acho que é muito pouco conhecido aqui em Bonfim, o pessoal quase que nem ouve falar, chama Rivotril. Esse também eu cheguei a tomar. Então, nessa época eu vi muitos vídeos, procurei muitas coisas, então aquilo me ajudou, que eu fui entendendo. Desconfie dos seus pensamentos negativos. Lembra que eu falei que quando você está triste, você vê tudo triste? Quando você está com raiva, você vê tudo com raiva? Então desconfie dos seus pensamentos negativos. A pessoa que está com depressão, ela pensa assim: minha vida não vale nada. Veja que pensamento exagerado. Qualquer outra pessoa que fala para você: minha vida não vale nada, você vai pensar: não, isso é exagero, tem muita coisa que vale na sua vida. Então desconfie dos seus pensamentos. Quando você pensar assim: ninguém gosta de mim, nem que seja Jesus, já está bom, né? Ele é Deus, vale mais que a opinião dos outros. Então desconfie de pensamentos negativos, porque saiba que uma coisa que a depressão faz é te enganar, exagerar os pensamentos negativos e esconder os positivos. A boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Então muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você pensa, com o que você diz. Tem muita gente que, quando você pergunta assim: você está bom? Aí a pessoa fala: tem que falar que está, senão não fica. Isso tem uma sabedoria, porque se você só pensa coisas tristes, se você só vê coisas tristes, se você só ouve coisas tristes, se você só diz coisas tristes, como é que você vai ficar? Triste.
Então, não alimente o seu coração só com coisas ruins. Tenha cuidado com o que você está enchendo o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma vez que já passamos aí pelos remédios físicos, os remédios pessoais, agora alguns conselhos espirituais. Desapego. O pessoal fala, não sei se é verdade, porque eu nunca vi, mas nesses lugares onde se come carne de macaco, lugares onde tem floresta, etc. Existe um negócio, uma espécie de um jarro de barro, chama-se cumbuca. Já viram falar, né? Macaco velho não põe a mão em cumbuca. O que é a cumbuca? É uma espécie de um jarro, um cesto, com a boca estreita. Então lá dentro você põe uma fruta. O macaco vem, coloca a mão ali, segura a fruta, e aí quando ele segura, ele não consegue tirar. E dizem as pessoas que entendem disso aí, que o caçador vai chegando perto do macaco, ele vai olhando, vai ficando desesperado, mas ele não solta. Se a gente quiser deixar a ansiedade e a depressão, é necessário desapego. O que é uma pessoa que fica completamente estressada com o que vão dizer dela? Uma pessoa que precisa se desapegar da autoimagem, senão não vai vencer a depressão. O que é uma pessoa que, sei lá, teve um trauma lá na infância, aconteceu alguma coisa grave, ela carrega aquilo entristece ela tem que largar aquilo para lá, deixa aquilo no passado. Mas não estou dando conta, vai pedindo a Deus, pelo menos se esforce para isso. Larga essa bendita dessa fruta lá na cumbuca e vai embora, não deixa a depressão te pegar. Atos de confiança e entrega a Deus também são muito importantes. Os cientistas fizeram a experiência seguinte: colocaram 2 ratos em 2 gaiolas. O primeiro, todas as 2 gaiolas tinham aquela rodinha de correr. O primeiro rato subia lá na rodinha a hora que ele queria. O segundo estava preso ali na rodinha, de forma que quando o primeiro ia fazer exercício porque queria, o segundo tinha que fazer também forçado. Com o tempo, os cientistas, veja bem, a mesma quantidade de exercício, a mesma alimentação, o mesmo ambiente, o que era forçado a fazer o que ele não queria, com o tempo ele adoecia e morria, enquanto o outro estava saudável. E aí os cientistas mostram lá que o nosso cérebro, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente quer, ou pelo menos que a gente aceita, ele funciona de um jeito. É a parte do cérebro que gera felicidade e motivação. Quando você se sente forçado a fazer uma coisa que você não quer, a parte do seu cérebro que funciona é aquela de defesa e fuga. Então, se você tem uma coisa que você é uma tribulação na sua vida, você não quer, seja bendita da depressão, diga para Deus, fala: meu Deus, eu não queria isso não, mas eu aceito essa cruz, eu te ofereço essa cruz. Isso vai te ajudar a vencê-la. Acontecer uma contrariedade, fala: meu Deus, eu não queria passar por isso não, mas eu aceito, eu abraço a cruz. Se revoltar contra aquilo que nos acontece, piora muito as coisas. Abrace a cruz. Essa é a grande sabedoria do cristianismo, grande e esquecida sabedoria do cristianismo. Em relação a esse desapego, vou tentar traduzir um trecho aqui de um poema de Santa Teresa. Se ficar meio truncado, não foi a Santa não, o tradutor que não está muito experiente. Esse poema dela chama Que Mandais Fazer de Mim. Ela diz assim: que quereis, ela falando com Jesus, né? Que quereis fazer de mim? Dai-me riqueza ou pobreza? Dai consolo ou desconsolo? Dai alegria ou tristeza? Dai-me inferno ou dai-me o céu? Vida doce ou sol sem véu? Pois de tudo me rendi. Que mandais fazer de mim? Se quereis, dai-me oração. Se não, dai-me sequidade. Se abundância e devoção, ou se não, esterilidade. Soberana majestade, só encontro paz aqui. Que mandais fazer de mim? Dai-me, pois, sabedoria, ou por amor, ignorância. Dai-me anos de abundância, ou de fome e carestia. Dai trevas, ou claro dia. Resolvo-me tudo aqui e ali. Que mandais fazer de mim?
Se quereis que eu esteja descansando, quero por amor descansar. Se me mandais trabalhar, morrer quero trabalhando. Dize-me onde, como e quando. Dizei, doce amor, dizei, que mandais fazer de mim. Faça esse ato de fé de Santa Teresa. Olha, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse bendito futuro que me dá ansiedade, mas se for pobreza, eu aceito ela. Se for riqueza, eu aceito também. A tudo direito e sim. Que mandais fazer de mim? Ah, meu Deus, se eu estiver saudável, ótimo, bendito seja Deus, te ofereço minha saúde. Mas se eu estiver doente, ofereço também. Quando você faz esse ato de entrega a Deus, de confiança em Deus, a ansiedade vai diminuindo, porque a ansiedade é o medo do futuro. Mas se há tudo direito e sim, que mandais fazer de mim, então o futuro vai ficando menos ameaçador. E por último, rezo com as Sagradas Escrituras. Tem um versículo que eu sempre recomendo para todo mundo que eu atendo que tem problema de ansiedade ou depressão. Está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5. São Pedro diz assim: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, pois ele tem cuidado de vós. Transforme isso na sua oração. Eu deixo em Deus todas as minhas preocupações, pois ele tem cuidado de mim. Encerro essa homilia com aquilo que Jesus disse sobre a ansiedade. São Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E por que vos inquietais? Eu vos digo, com as vestes, considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, entretanto Deus veste assim. Eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus